fio tem memória da pororoca uapichana, ou apichana, fiado por vovó. Os deslocamentos Roraimá, Paraná, conectam povos, artes, artesanatos, mãos, mães. Somos vivos e estamos entre mundos, nas lutas das autonomias das nossas vozes. Viva! Viva, viva! Pois é, então, o fio, né? Esse fio realmente ele tem uma memória, e quando a gente traz esse pensamento que a gente está agora diaspórico, é incrível mesmo, é incrível pensar nos fios, inclusive estes fios que bordamos em conjunto, e pensar a trajetória do próprio fio ali como uma memória, né? Não é um fio qualquer ali que estamos trabalhando nesse projeto. Gostaria de falar isso também, que esse é o exemplo aí que a gente pode enxergar, né? O que é a literatura? É um bordado que está num pedaço de pano exposto numa exposição ali de artistas indígenas na Pinacoteca? É isso? Isso é literatura? Estamos escrevendo alguma coisa, fazendo isso? Ou a literatura é realmente a nossa vovozinha que estava lá fazendo esse fio ali, e por conta das histórias e da prática e da vivência ali que foi sendo produzida ao longo das vidas, né, das várias vidas. Então é interessante demais. Eu quero marcar essa história, vou aqui passar por ela rapidamente. Esse fio, como que ele acontece? Quando a gente fala da pororoca uapichana, estamos falando da história da minha mãe, do deslocamento, dessa diáspora, né? Eu prefiro, em vez de usar a palavra diáspora, eu fui logo me apropriando da palavra pororoca, né? Acho que fica bem mais bonito, é bem mais ilustrativo no sentido da violência mesmo da coisa. Porque é uma pororoca, ela sai de lá, não por uma escolha, como você estava falando, aí essas possibilidades de vida, né? Então, um trajeto muito violento dessa diáspora, dessa pororoca, que, né, como explicar um Apichana no sul? Alguém que sai de uma aldeia em Roraima e aí está aqui no Paraná. Então é muito, muito longa, essa história ela é muito complexa e cheia de camadas, então a pororoca eu acredito que ela dá conta de trazer essa imagem, né, de movimento, de deslocamento. E essa luta por autonomias que estamos falando tem muito a ver com isso, né? Porque a minha mãe, ela foi dada, essa é a história que eu venho repetindo, né? A minha avó deu a minha mãe para uma enfermeira missionária. Por quê, né? E aí são várias respostas, mas uma delas é sim essa aposta numa possibilidade de vida, né? Uma não satisfação com o lugar que ela estava, tentando procurar um novo caminho para os seus filhos, enfim, um ato de resistência. É uma contradição grande, né? Parece um abandono, ao mesmo tempo que se trata de uma aposta, ou quem sabe uma semente, né? Então, em alguns momentos eu me apresento assim, quem eu sou? Quem é o Gustavo Caboclo? Eu sou um recado da minha avó, que deu à minha mãe, e estamos aqui, né, contornando tempos e fios e costuras, e a luta é a mesma, a luta por autonomia da cultura, autonomia da existência, da sobrevivência, da expressão, da fala, né, de ser reconhecido como gente que seja, de ter uma história que ela pode ser expressada e não precisa vir cheio de preconceitos, ou não ser levado a sério, ser levado como uma brincadeira. E quando a gente fala desses deslocamentos Roraimá, Paraná, a gente já desloca também o acento, né? Esse Roraima, Roraima e Paraná, Paranã. E tenta trabalhar um pouco onde que estão essas tônicas, né? Roraimã, né? Teve um senhor uma vez, Taurepang, seu Avelino, que estava explicando essa origem da palavra Roraimã. E esse man, se eu me lembro bem, tinha a ver com esse mal também, um grande mal, algo nesse sentido.
ficou um pouco essa semente em mim. Não sei se eu aprendi direito, talvez tenha que ir lá conversar com ele. Mas isso que eu captei, eu tentei transformar também num Roraima. Então, isso mesmo, essa diferença das tônicas, assim, por mais que seja um detalhe ali sutil, é uma leitura possível, assim, de deslocamentos também nas palavras, e eu acredito que isso é importante, porque a maneira como a gente conta uma história é que muda o entendimento dela, né? Então, se durante uma vida, a minha vida, eu estava ali ouvindo uma história da minha mãe, silenciada mesmo e não reconhecida, não ouvida ou não escutada, todas essas palavras, eu de algum modo também peguei isso para mim. Eu estava ali sentindo e entendendo essas dores, e quando a gente fala sobre conectar artes, artesanatos, mãos e mães, tem a ver com isso também, essas várias mães, essas várias mãos, esses vários fios. E, né, para ilustrar isso, eu diria também que esse fio que a gente está falando, bem específico, esse fio Apixana, ele vem de uma senhora que a gente sabe quem é, e é muito impressionante, porque eu conheci ela na terra do Kanauanin, lá no Kanauanin, e ela foi uma senhora que ela foi adotada pela minha avó. Então ela não é filha da minha avó, mas ela é uma senhora que foi adotada. Ela já é uma senhora agora, né? Mas quando ela era criança, ela chegou sozinha, ela chegou andando, ela chegou caminhando sozinha, vindo de outra comunidade com a história dela, e ela chegou lá, e quem a acolheu? Essa criança, entre muitas aspas, vou colocar assim, abandonada, mas essa criança que chegou lá foi acolhida pela minha avó. Então, olha essa costura de tempo, como contar toda essa história, né? A história dessa mulher que chega até a comunidade e é adotada pela minha avó, e a minha mãe, que é uma criança que foi dada e foi doada, né, para o mundão. E aí é uma obra, essas obras têxteis, assim, com esse fio específico, para mim elas costuram também essas histórias de mães e irmãos, né? Então, e irmãos Wapixana, né, em deslocamento. É uma senhora que veio de uma outra comunidade também. Era uma criança que veio de uma outra comunidade andando. E tudo isso, eu acredito que cruza o nosso caminho quando a gente vai percebendo realmente que essas coisas estão ali presentes e gritando, assim, são histórias que realmente estão gritando muito, muito alto mesmo. E eu acredito que fico muito feliz, assim, de ouvir aqui de volta esse texto, porque para mim isso tem a ver com as lutas das autoestimas, sim. Então, né, as lutas das autonomias e das autoestimas, e das nossas vozes, né? Então, por isso um recado da avó, acho que esse é o recado da avó, essa luta por autoestima também, essa luta, né, pela sobrevivência de fato, assim. E, enfim, eu acho que tudo isso tem a ver com esse fio, a memória do fio, e aí quando a gente está ali bordando esse processo, que ele é muito incrível para mim no sentido da relação, porque é o momento que a gente está bordando, a gente está fazendo sim um trabalho, mas é um momento de pesquisa nosso, meu e da minha mãe. Então ela está ali bordando, eu também estou bordando, às vezes eu estou desenhando, ela está bordando outra coisa, e a gente está conversando sobre essas histórias e se emocionando muitas vezes, né? Que a gente se questiona, tipo, e aí, o que significa a gente estar aqui bordando, né, a nossa fronteira Wapixana, por exemplo, que é uma obra que a gente fez bordando novas fronteiras, né? Bordando textos, costurando essas histórias. E a costura é o que fez a vida dela, né? Ela aprendeu a fiar e a costurar na infância, e até hoje ela costura. Então, por isso que eu acredito que é um caminho das mães, né? Acredito no caminho das mães.